Olá, amados, como vocês estão? Espero que bem. Vamos continuar a falar sobre B.J. Thomas e hoje eu vou trazer para vocês um testemunho de vida dele. O B.J. Thomas, ele teve um auge, uma carreira, uma fama espetacular, mas ele viu as luzes dessa fama se apagarem sem que a chama de sua fé diminuísse. Que converter-se ao evangelho tem um preço, isso todo mundo sabe. Mas para alguns, o custo de seguir Jesus ou uma religião pode ser muito alto. Para Billy Joe Thomas, ou simplesmente B.J. Thomas, um cantor americano internacionalmente conhecido, o preço foi exatamente abrir mão dessa fama no auge da carreira. O B.J. Thomas sumiu da cena artística pouco depois de ganhar um Oscar com a música Raindrops Keep Falling on My Head, da trilha sonora do filme Butch Cassidy and Sundance Kid, que eu já comentei com vocês, e estraçalhar corações com a melódica Rock and Roll Lullaby, música tema da primeira versão da novela Selva de Pedra, exibida nos anos 70. A sua decisão deixou perplexos o mundo artístico e legiões de fãs em todo o mundo. Afinal, abandonar uma carreira que o aproximou de monstros como Elvis Presley, que gravou algumas de suas músicas e rendeu-lhe uma fortuna de milhões de discos vendidos, só seria razoável por um motivo muito forte. B.J. Thomas revela, entretanto, que a escolha não foi bem sua. Seu cobrador foi o preconceito tanto da igreja daquela época, quando ele se converteu ao evangelho, quanto da mídia, que não compreendeu a sua escolha. Como tantos outros artistas consagrados, B.J. Thomas desfrutava de sucesso na carreira e amargava fracasso na vida pessoal ao mesmo tempo. Afundando nas drogas e no álcool, quase teve a carreira interrompida pela morte muito antes da sua conversão. Abre aspas. Se eu não tivesse me encontrado com Deus, aquela situação, sem dúvida, acabaria com a minha vida rapidamente. Lembra ele. Em 1976, sua esposa Glória pediu a separação. Queria pôr fim a 9 anos de casamento. Não suportava mais conviver com o marido, viciado em cocaína. O impacto da solidão só agravou os problemas existenciais que o afundavam ainda mais no vício. Esse período de sua vida também era marcado por viagens frequentes em turnês que atravessavam o país. Em uma dessas viagens, B.J. experimentou a veracidade de uma característica divina que ele mesmo cantava quando ainda criança, que ele participava dos corais da igreja. O socorro divino diante da morte manifestou-se quando, sobrevoando o estado de Nevada, o cantor sofreu um colapso cardíaco por uma overdose de cocaína. Diz não ter morrido por milagre. Uma enfermeira estava no avião, mas seus conhecimentos de nada adiantaram. Os medicamentos de que ela dispunha não surtiam efeito devido à gravidade da situação. Movida a desespero e fé, a enfermeira, que era evangélica, resolveu apelar, impôs as mãos sobre o cantor, já quase morto, e orou para que Deus o poupasse. Não deu outra. Meses depois, uma discussão travada depois de um show daria início ao último capítulo dessa história de conversão. Cansado de ouvir reclamações do cantor e de sua banda, o gerente de um hotel de beira de estrada esfaqueou B.J. Thomas no tórax. Levado para o hospital, o cantor recebeu a visita de sua esposa Glória, de quem estava separado havia meses. A felicidade que ela aparentava causou grande surpresa no B.J. E a Glória contou que vinha participando de alguns cultos evangélicos, a convite de alguns vizinhos, e havia se convertido. Nos dias que se seguiram essa experiência deu-lhe a esperança de salvar a vida de seu marido.
Glória passou a falar insistentemente do amor de Deus a seu marido. O cantor conta que este foi um momento decisivo e inesquecível. Abre aspas. Lembro-me bem de que se não fosse a determinação da minha esposa, não teria conseguido sobreviver. Tamanha a minha dependência das drogas, confessa ele. Aquele não era, porém, o primeiro contato de B.J. Thomas com o Evangelho. Criado na Igreja Batista no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos, ele acostumou-se desde cedo à música harmoniosa dos corais e quartetos evangélicos, como o Black Wheat Brothers, que mais tarde influenciaria sua carreira gospel. A interpretação em tom de lamento que esses cantores negros davam aos hinos evangélicos tradicionais marcou não só a música do garoto B.J. Thomas, como também a sua vida. Ele nunca chegou a esquecer de todo as mensagens de auxílio e alívio vindo dos céus, que eram a tônica daquelas canções. Ainda garoto, ele mesmo chegou a emprestar a voz a muitas dessas músicas nos corais congregacionais. Mas foi como cantor de rock e baladas melosas que anos depois conheceu o sucesso em todo o mundo. Até hoje, B.J. Thomas já vendeu 60 milhões de cópias de seus 80 discos. Entre as gravações, 5 discos de música gospel que lhe valeram vários Grammys, o mais importante prêmio da indústria fonográfica, americana. Uma questão de preconceito que ele fala sempre. O encontro com Jesus, contudo, causou-lhe um problema inesperado, que era essa incompreensão. Membros da igreja não o aceitavam por ter cabelos compridos e usar roupas berrantes. O preconceito se acentuou também porque seu objetivo após a conversão era continuar fazendo shows e gravando discos românticos. Até sua família, ele, Glória e suas 3 filhas, sofreram preconceito. Abre aspas. Fomos julgados e condenados pelo tradicionalismo da época. Fecha aspas. Esse talvez seja o motivo do cantor e a família até hoje não terem uma igreja fixa. Nada demais, para os padrões da geração atual acostumada com o Amy Grant e outros tantos ídolos pop gospel. Mas há 20 anos os tempos eram outros, Abre aspas. Foram momentos de muita tristeza e o julgamento dessas pessoas teve um efeito devastador na minha música. Fecha aspas. Por outro lado, a mídia também o abandonou, convencida de que sua carreira secular estivesse extinta. Abre aspas. Algumas rádios me boicotaram, pois não entendiam como eu podia cantar os 2 estilos. Fecha aspas. Segundo ele, isso não afetou sua vida espiritual, que com as provações constantes cresceu e se estabilizou. O cantor afirma que já leu a Bíblia 3 vezes e, apesar de não ser sempre bem sucedido, tenta estar constantemente em estado de oração. Abre aspas. Não acho que para adorar a Deus tenho que estar dentro de uma igreja ou mesmo de qualquer denominação. Só preciso da minha fé. Fecha aspas. Depois de 10 anos sem gravar músicas evangélicas, ele retornou à carreira de cantor popular em 1989, realizando centenas de shows no EUA e vários países do mundo. Ao analisar tudo o que viveu, se vê como uma espécie de João Batista da música gospel americana, abre aspas. Como ele, João Batista, preparou o caminho para Jesus, eu, numa escala bem menor, é claro, abri as portas para cantores como Amy Grant e Michael Smith, fecha aspas. Diz ele se referindo a 2 dos maiores astros da música americana que cantam os 2 estilos, rock e gospel. B.J. Thomas achou que era hora de retornar todos os estilos que compõem sua carreira.
e avisa, abre aspas, houve um buraco negro na minha carreira por causa dos meus problemas existenciais e espirituais, mas eu estou de volta. Fecha aspas. Em 2015, ele veio ao Brasil pela terceira vez. Ele esteve aqui em 71 e 76. Acompanhado de uma banda de 6 músicos americanos, fez 18 shows em São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília e entre outras cidades. Seus planos na época incluíam dezenas de shows nos Estados Unidos e a criação de um teatro no estado do Tennessee para apresentações de músicas gospel. B.J. Thomas encara evangelismo e música como uma coisa só, abre aspas. Minha maneira de falar do amor de Deus às pessoas é através da música. Com ela levo a mensagem de salvação e restauração, fecha aspas. Além da música, esse talentosíssimo publicou 2 livros, Home Where I Belong, em 1977, e In Tune, em 1985. Bom, gente, agora diante do seu quadro atual de saúde, de câncer no pulmão, só nos resta pedir que B.J. Thomas encontre força e fé para continuar no palco da vida. Acompanhe que tem mais vídeos sobre B.J. Thomas. Estejam bem e colaborem para o bem uns dos outros.